O bruxo chorava pelo seu cavalo, que estava desaparecido havia 3 dias. 3 dias sem sinal, 3 dias sem esperança, até que o filhote de lobo começou a latir. E o que o filhote mostrou mudou tudo. Antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like e comenta de qual cidade você está assistindo, porque essa história é sobre perda, sobre solidão e sobre como às vezes o que salvamos é o que nos salva. O bruxo acordou quando ainda estava escuro, não por escolha, não porque descansou o suficiente, mas porque o corpo não conseguia mais ficar parado. Há 3 dias seu cavalo tinha desaparecido, e cada hora que passava era hora a menos de esperança. Levantou do chão onde tinha dormido. Nem era sono de verdade, apenas colapso de exaustão. 2 horas talvez, 3 no máximo. O corpo doía inteiro, pernas pesadas como pedra, costas travadas, pés cobertos de bolhas que ardiam a cada passo. Mas dor física não importava. Importava apenas encontrar o cavalo que estava com ele há 20 anos. 20 anos era tempo longo, tempo suficiente para a vida inteira para a maioria das pessoas, para a maioria dos animais, mas não para bruxo, não para cavalo treinado, endurecido, sobrevivente. Ele lembrava do dia que conseguiu o cavalo, não comprou, não foi presente. Ganhou de forma estranha. Havia salvado Vila de Striga, criatura morta-viva que atacava à noite, matando, devorando, espalhando terror. A luta foi difícil. Striga era rápida, forte, resistente. Ele foi ferido gravemente. Garra atravessou o ombro, outra rasgou coxa. Sangue jorrou muito, mas matou criatura com decapitação. Fogo, sal, ritual completo. A vila celebrou, pagou 100 moedas. Fortuna, mas líder da vila, homem velho de olhos gentis, ofereceu mais, ofereceu cavalo. Disse que cavalo era especial, treinado por anos, leal, confiável, forte, perfeito para a vida na estrada, perfeito para bruxo. Ele aceitou, não por necessidade, tinha dinheiro para comprar, mas por respeito, por reconhecimento de presente genuíno. O cavalo era jovem então, 3 anos, baio forte, pelagem brilhante, olhos inteligentes, desconfiado inicialmente como todos os animais eram com bruxos. Olfato detectava diferença, mutações, químicas alteradas, algo errado, algo perigoso, mas gradualmente acostumou. Aprendeu que bruxo não machucava, não agredia sem razão, apenas cuidava, alimentava, protegia, e confiança cresceu, lentamente, solidamente. Permanentemente, o primeiro ano foi ajuste, aprendendo um ao outro, bruxo aprendendo limites do cavalo, quanto podia cavalgar antes de descanso, quanto peso podia carregar, como reagia a perigos, e cavalo aprendendo padrões do bruxo, quando acordava, como caçava, onde acampava, o que esperava. O segundo ano foi quando tudo mudou. Estavam viajando através de montanhas no inverno, neve profunda, frio cortante. O bruxo foi atacado por matilha de lobos. 8 deles, famintos, desesperados. A luta foi brutal. Ele matou 5, feriu outros, mas foi derrubado. Lobo grande, líder, garras rasgaram costas, dentes procuraram garganta. Ia morrer, sabia, podia sentir. E então cavalo atacou, sem comando, sem ordem, apenas instinto, lealdade, algo mais profundo. Coices fortes, precisos, brutais. Acertaram lobo, quebraram costelas. Lobo soltou, cambaleou, caiu morto. Matilha restante fugiu assustada, derrotada. E bruxo sobreviveu por causa do cavalo, por causa de animal que podia ter fugido, que devia ter fugido, que escolheu ficar, escolheu lutar, escolheu salvar. Desde então, o vínculo foi diferente. Não era apenas cavalo, era parceiro, companheiro, amigo, palavra estranha para bruxo. Amigo, mas aplicável, adequada, verdadeira. Passaram por tudo juntos, através de tempestades que duraram dias, através de desertos que queimavam, através de florestas que sufocavam, através de batalhas contra monstros, contra humanos, contra próprio destino às vezes. Cavalo sempre esteve lá, carregando quando o bruxo foi ferido demais para andar, esperando quando o bruxo entrou em lugares perigosos, confiando quando o bruxo tomou decisões arriscadas, nunca questionando, nunca hesitando, apenas estando. E agora tinha desaparecido, e o vazio era insuportável. Tentou imaginar continuar sem cavalo, conseguir novo, comprar, treinar, começar de novo, mas não era o mesmo, nunca seria, porque cavalo não era substituível, não era ferramenta, não era objeto, era parte dele, parte da vida, parte da identidade. Bruxo e cavalo, inseparáveis. Até agora,
Balançou cabeça afastando pensamentos que não ajudavam, apenas machucavam. Precisava focar, encontrar, não pensar em depois, não pensar em perda permanente, apenas procurar. Pegou o cantil, bebeu água morna, pouca, precisava economizar. Não sabia quanto tempo ficaria procurando. 3 dias era tempo longo, tempo suficiente para morrer de sede em região seca, de fome se ferido, de sangramento se cortado, de infecção se mordido, de exposição se preso, de qualquer coisa realmente. Mundo era cruel com vulneráveis, com feridos, com perdidos, e cavalo estava sozinho, pela primeira vez em 20 anos, realmente sozinho, sem proteção, sem guia, sem bruxo, mas não podia pensar nisso. Pensar levava a imaginar. Imaginar levava a desespero. Desespero levava a paralisia. E paralisia significava desistir. Não estava pronto. Talvez nunca estaria. Guardou o cantil, verificou espadas nas costas. Ainda lá, sempre lá. Extensão do corpo, parte de quem era. Aço prateado forjado especificamente para matar monstros, para sobreviver, para proteger e agora para procurar. Tocou bolsa de poções. Poucas restavam. Tinha usado maioria nos 2 primeiros dias. Poção de visão noturna para procurar à noite. Permitia ver no escuro como gato, como predador. Procurou por horas. Viu cada sombra, cada movimento, cada forma. Nenhuma era cavalo. Apenas animais noturnos, corujas, raposas, veados, ignorando ele, fugindo dele, vivendo vidas sem saber, sem se importar. Usou poção de resistência para continuar quando o corpo implorava descanso. Permitia ignorar dor, fadiga, limites normais. Caminhou por dia inteiro sem parar, sem comer, apenas procurando. Corpo aguentou, mas mente sofreu. Usou poção para amplificar sentidos. Audição, olfato, tato, tudo mais sensível, mais agudo, mais doloroso também. Cada som era trovão, cada cheiro era avalanche, cada toque era queimadura, mas permitia detectar coisas que normalmente perderia. Escutou por relincho, por som de cascos, por respiração pesada. Não encontrou, apenas vento, folhas, água corrente, vida continuando indiferente. Cheirou por odor de cavalo, suor único, reconhecível, marcado na memória olfativa. Não encontrou, apenas terra, musgo, decomposição, floresta respirando alheia. Sentiu por vibrações. Cascos criavam padrão específico, peso, ritmo, frequência. Não encontrou, apenas pequenos animais, insetos, próprios passos ecoando vazios. Poções ajudaram, mas não foram suficientes. Nunca eram, porque cavalo simplesmente não estava onde procurou, ou estava tão bem escondido, tão longe, tão desaparecido. Começou a caminhar de novo, como nos 2 dias anteriores, como nas noites que não dormiu, como em cada momento desde descoberta. Tentou lembrar exatamente quando viu o cavalo pela última vez. Foi há 4 dias. Noite. Tinha parado em clareira para descansar depois de dia longo viajando de uma vila para outra. Entre contratos, entre trabalhos, entre propósitos. Clareira era adequada, aberta, espaço para respirar, gramado macio para deitar, fonte de água próxima, riacho pequeno, limpo, frio, perfeito para acampar. Amarrou o cavalo em árvore robusta próxima da água onde podia beber se precisasse. Corda longa permitindo movimento, liberdade limitada mas suficiente. Costume, ritual, sempre fazia assim. Cavalo conhecia a rotina, esperava, aceitava, nunca tentou fugir, nunca se assustou facilmente. 20 anos criaram padrões, confiança, previsibilidade, segurança. Preparou acampamento simples, eficiente, fogueira pequena, cobertor velho, bolsa como travesseiro, espadas ao alcance, sempre ao alcance. Comeu pão seco, queijo duro, água da cantina. Refeição sem prazer, apenas necessidade, combustível, nada mais. Cavalo comeu grama, bebeu água, descansou como sempre, como toda noite, como deveria. Tudo normal, tudo rotina, tudo seguro. Deitou quando o fogo diminuiu. Não dormiu imediatamente, nunca dormia. Ficou olhando estrelas, incontáveis, frias, distantes, belas de forma indiferente. Pensou em próximo trabalho. Vila ao norte, relatórios de fantasma, espírito inquieto, assombrações. Provavelmente seria simples. Pessoa morta violentamente, sem enterro adequado, sem paz. Apenas precisava encontrar corpo, realizar ritual, liberar alma. Pagavam 50 moedas, razoável para trabalho relativamente fácil. Pensou em quanto tempo levaria.
2 dias para chegar, 1 dia para investigar, 1 dia para resolver, 2 dias para voltar, semana total. Depois procuraria outro trabalho, outra vila, outro monstro, outro propósito. Vida era essa, constante, repetitiva, solitária mas aceitável. Era o que sabia fazer, o que foi treinado para fazer, o que mutações permitiam fazer. Matava monstros, salvava pessoas, recebia pagamento, continuava, sempre continuava. Eventualmente dormiu. Sono leve, superficial, treinado para acordar ao menor som, ao menor perigo, ao menor qualquer coisa. Dormiu algumas horas, 3 talvez, 4 no máximo, suficiente para corpo descansar minimamente, para a mente processar, para a energia retornar parcialmente. Acordou antes do amanhecer como sempre, corpo acostumado, relógio interno preciso, inflexível. Levantou, ainda escuro, apenas primeiros sinais de luz no horizonte, traço cinza contra preto, promessa de dia. Olhou para onde cavalo devia estar. Não estava. Corda estava lá, cortada, não rasgada, não mastigada, não puxada até romper, cortada com lâmina, limpa, deliberada, intencional. Coração acelerou imediatamente. Instinto. Algo estava errado, muito errado. Correu até corda, examinou. Corte era recente. Horas talvez, durante noite, enquanto dormia, enquanto baixou guarda, enquanto falhou. Olhou ao redor procurando sinais, pegadas, movimento, qualquer coisa. Chão era macio, terra úmida, deveria mostrar marcas, e mostrava. Cascos de cavalo, claros, profundos, indo para a floresta, não correndo, caminhando, controlado, guiado, seguiu rastro rápido. Coração batendo forte, mente correndo. Quem levaria cavalo? Por que levaria? Ladrões sempre tinha ladrões. Cavalo valia dinheiro, bom dinheiro, especialmente cavalo treinado, forte, saudável, ou alguém com raiva, com vingança. Bruxos faziam inimigos constantemente. Matavam monstros, mas monstros tinham aliados, família, amigos, pessoas que queriam retaliação, ou apenas crueldade. Pessoas cruéis existiam. Gostavam de causar dor especialmente a bruxos, especialmente a coisas diferentes, mutantes, monstros disfarçados como alguns chamavam. Rastro seguiu por talvez 100 metros através de vegetação densa, entre árvores, sobre pedras, e então parou. Simplesmente parou. Como se cavalo tivesse desaparecido, evaporado, deixado de existir. Impossível, mas era o que rastros mostravam. Procurou ao redor cuidadosamente, metodicamente, olhando por pistas, por explicação, por qualquer coisa. Encontrou pegadas humanas, botas, pesadas, múltiplas pessoas, 3 talvez 4, andando em padrão específico, cercando, encurralando, capturando, e então pegadas desapareciam também. Todas, cavalo, humanos, tudo, como se chão tivesse sido limpo, apagado, escondido. Magia tinha que ser magia, simples mas efetiva, feitiço de ocultação. Apagava rastros, confundia perseguidores, dava tempo para fugir, para desaparecer, para levar o que roubaram, ou quem. Maldição. Palavra saiu baixa, rouca, cheia de algo que não devia estar lá. Desespero, talvez. Ou medo. Ou raiva, sim, raiva. Voltou para acampamento, pegou tudo rápido, eficiente. Anos de prática, minutos apenas. Apagou fogueira, enterrou cinzas. Não deixou rastro de presença, costume, precaução, sempre, e começou a procurar. O primeiro dia foi metódico, sistemático, racional. Dividiu a área em sessões mentais. Procurou cada uma completamente, minuciosamente, sem pressa mas sem pausa. Norte da clareira, floresta densa, árvores antigas, copas bloqueando o sol, chão coberto de folhas mortas. Silencioso, úmido, vazio, nenhum sinal. Leste, terreno começou a subir. Colinas, pedras, menos vegetação, mais exposição, melhor visibilidade. Ainda nada. Sul de volta para a estrada, para a civilização. Improvável. Ladrões não iriam para onde podiam ser vistos. Mas verificou mesmo assim porque precisava ter certeza. Caminhou pela estrada por horas olhando, procurando, perguntando a viajantes ocasionais. Ninguém viu, ninguém sabia, ninguém se importava realmente. Oeste. Floresta ficou ainda mais densa, quase impenetrável, tipo de lugar que pessoas evitavam, que tinha histórias, lendas, avisos. Entrou mesmo assim porque era onde ladrões iriam, onde poderiam esconder, onde poderiam ter levado o cavalo. Procurou até escurecer sem parar para comer, sem parar para descansar.
apenas procurando, chamando o nome do cavalo, não alto, bruxos não gritavam desnecessariamente, mas chamando, esperando resposta, esperando relincho, esperando algo. Nada veio. Quando noite caiu completamente, usou poção de visão noturna. Continuou procurando por mais horas até poção acabar efeito, até corpo começar a falhar, até mente começar a desfocar. Então parou porque precisava, porque continuar sem descanso seria ineficiente, seria perigoso, seria estúpido, e bruxos não eram estúpidos, sobreviviam porque eram cuidadosos, inteligentes, racionais. Montou acampamento sem fogo, sem luz, apenas cobertor, chão duro, escuridão total. Deitou, fechou olhos, tentou dormir, não conseguiu. Mente não desligava, continuava procurando, planejando, imaginando onde estaria cavalo, quem levou, por quê, o que estavam fazendo, se estava ferido, assustado, sozinho, esperando por ele, por resgate, Levantou antes de amanhecer sem ter dormido, apenas deitado, descansando minimamente, suficiente, tinha que ser. O segundo dia foi menos metódico, mais desesperado. Procurou áreas que já tinha procurado porque talvez perdeu algo, talvez não viu, talvez. Usou poção de sentidos amplificados. Procurou novamente escutando, cheirando, sentindo mais intensamente, mais dolorosamente. Mais desesperadamente, encontrou rastros antigos de dias atrás, de outros animais, outros viajantes, outras vidas, não de cavalo, não recentes, não úteis. Procurou em cavernas pequenas, escondidas, lugares onde poderiam ter levado o cavalo, prendido, guardado, vazias, todas vazias, apenas morcegos, insetos, escuridão. Subiu em árvores altas acima do dossel, onde podia ver longe, distância, perspectiva, procurando movimento, forma, qualquer indicação. Viu apenas floresta infinita, verde, indiferente. Não tinha cavalo, não tinha esperança, apenas árvores. Desceu, continuou no chão onde pertencia, onde podia realmente procurar, onde talvez encontraria. Meio-dia do segundo dia sentiu pela primeira vez dúvida real, profunda, paralisante. E se não encontrasse? E se cavalo estivesse muito longe, muito bem escondido, muito perdido? E se procurar fosse inútil? E se 3 dias virassem 4, 5, 10? E se nunca encontrasse? E se tivesse que aceitar? Que tivesse que desistir? Que tivesse que seguir em frente? Balançou cabeça violentamente, afastando pensamentos. Não, não ainda. Não enquanto houvesse possibilidade. Não enquanto tivesse forças. Não enquanto... Continuou. O terceiro dia amanheceu e ele mal percebeu. Noite virou dia, escuridão virou luz. Não importava. Ambos eram iguais. Ambos eram vazios. Ambos não tinham cavalo. Estava exausto completamente. Corpo tremia. Pernas mal aguentavam peso. Visão embaçava nas bordas. 3 dias com quase nenhum sono, com pouca comida, com movimento constante. Estava no limite, sabia disso, mas não podia parar porque parar era aceitar. E ainda não podia. Ainda não. Foi quando estava atravessando o trecho que já tinha passado no segundo dia, verificando novamente porque desesperado, porque sem opções, porque sem esperança, mas ainda tentando, que viu. Na beira da trilha estreita, pequena forma deitada imóvel, parou, observou, não se mexia, podia ser armadilha. Floresta tinha criaturas que imitavam, que atraíam, que matavam incautos, mas aproximou mesmo assim devagar, mão na espada, pronto para reagir. Chegou perto. Não era armadilha, era filhote, lobo, talvez 3 meses, pequeno, magro demais, pelagem suja coberta de lama, olhos fechados, respiração superficial fraca, estava morrendo. Ajoelhou, examinou, não havia ferimentos visíveis, não havia sangue, apenas desnutrição, desidratação, abandono. Mãe provavelmente morreu, matilha provavelmente rejeitou, sozinho demais para caçar. Jovem demais para sobreviver. Deveria continuar. Não tinha tempo para isso. Precisava encontrar cavalo. Cada minuto perdido era minuto que podia fazer diferença, mas não conseguiu. Algo no filhote, na forma como respirava, na vulnerabilidade, na solidão. Lembrava algo, lembrava dele mesmo. Pegou o cantil, abriu, despejou gotas de água nos lábios do filhote devagar. Gentil, filhote não reagiu inicialmente. Depois língua se moveu, lambeu. Engoliu, reflexo, instinto, vontade de viver ainda presente. Despejou mais, filhote bebeu, olhos se abriram levemente. Apenas frestas, mas abertos, olhando, tentando focar,
vendo o vulto, sentindo presença não ameaçadora, não predadora, apenas lá, pegou o pedaço de carne seca da bolsa, última que tinha, ia guardar para si, para energia, para continuar procurando, mas ofereceu ao filhote, colocou perto do focinho. Filhote cheirou fraco, então mordeu pequeno sem força, mas mordeu, mastigou, engoliu, comeu mais devagar. Pouco, mas comeu, estava vivo, por enquanto ainda estava. Sentou, esperou o filhote terminar, observou ao redor. Céu escurecendo rapidamente. Não daria para continuar procurando hoje. Precisava parar, montar acampamento, descansar, tentar de novo amanhã. Olhou para filhote ainda comendo devagar, laboriosamente. Não podia deixar aqui. Morreria durante noite. Predadores viriam ou frio ou simples falha do corpo em continuar. Precisava levar mesmo não querendo, mesmo não tendo tempo, mesmo sendo complicação que não precisava. Pegou o cobertor da bolsa, enrolou o filhote gentilmente. Filhote não resistiu, não tinha energia para resistir. Apenas aceitou. Confiou como animais jovens confiam, sem questionar. Sem medo ainda aprendido, carregou o filhote leve demais, ossos visíveis através de pele. Coração batendo rápido, assustado, mas vivo, definitivamente vivo. Encontrou clareira pequena adequada para acampamento. Colocou o filhote no chão sobre parte do cobertor coberto por outra parte. Aquecido, protegido. Juntou lenha pouca, apenas suficiente. Fogo pequeno não queria atrair atenção. Floresta tinha coisas, sempre tinha. Acendeu usando pederneira. Chamas pegaram. Luz dançante. Calor fraco, confortante mesmo assim. Sentou próximo ao fogo. Filhote ao lado ainda enrolado, respirando mais regular agora, mais forte. Recuperando lentamente, mas recuperando. Olhou para as chamas. Pensou em cavalo, em onde estaria. Se estaria vivo, se estaria sozinho, assustado, ferido, esperando. Pensou em quantas vezes cavalo esperou por ele em vilas quando entrava a fazer trabalho. Cavalo esperava sempre, nunca impaciente, apenas esperando, confiando que voltaria. E sempre voltava sempre, até agora. Agora não sabia onde cavalo estava, não podia voltar. Não podia cumprir promessa silenciosa de sempre estar lá, de sempre voltar, de nunca abandonar. Sentiu algo apertar no peito. Não era dor física, era outra coisa. Algo que bruxos não deviam sentir. Algo que mutações deviam ter removido, mas não removeram completamente. Nunca removeram, apenas enterraram fundo onde não incomodava na maioria das vezes. Mas agora estava lá, óbvio, inegável, insuportável. Filhote se mexeu. Pequeno som, gemido não de dor, de desconforto, de solidão, procurando calor, procurando presença, procurando mãe que não estava mais lá. Pegou o filhote, colocou mais perto ao lado do corpo, compartilhando calor. Filhote se aconchegou instintivamente procurando segurança. Encontrando parcialmente, temporariamente, mas encontrando, ficaram assim até fogo diminuir, até chamas virarem brasas, até brasas virarem cinzas, até noite ficar completa, fria, escura, silenciosa. Não dormiu, apenas ficou olhando escuridão, pensando, planejando o próximo dia. Onde procurar? Como procurar? Quanto tempo tinha antes de precisar aceitar? Antes de precisar desistir? Antes de precisar seguir em frente? Amanhecer chegou devagar. Luz cinza filtrando através de árvores, névoa baixa cobrindo o chão, orvalho em cada folha, ar gelado cortante. Levantou, corpo protestou, músculos rígidos, articulações travadas. Ignorou, sempre ignorava. Dor era constante, parte da vida, não significava parar. Olhou para filhote ainda dormindo enrolado em cobertor. Respiração regular, forte, melhor que ontem, muito melhor. Ia sobreviver provavelmente com cuidados, com comida, com segurança, mas não podia fornecer isso, não agora. Precisava procurar cavalo, precisava continuar, precisava. Filhote acordou, olhos abriram, olharam ao redor confusos, desorientados, depois focaram no bruxo. Reconhecimento. Lembrava de água, de comida, de calor, de não estar sozinho. Levantou cambaleante, pernas tremendo ainda fraco, mas de pé. Progresso. Aproximou do bruxo, cheirou mão, roupa, botas, aprendendo o cheiro, memorizando, criando vínculo. Deixou, não afastou, não rejeitou, apenas deixou. Pegou a última fatia de pão da bolsa duro, velho, mas comestível. Dividiu, metade para ele, metade para filhote. Filhote comeu rápido, faminto, recuperando força. Comeu devagar sem prazer, apenas necessidade.
Combustível nada mais. Precisava decidir, levar filhote ou deixar. Levar significava mais peso, mais responsabilidade, mais complicação. Deixar significava morte certa, lenta, solitária, cruel. Não era escolha real. Pegou o cobertor, rasgou tira, fez corda improvisada. Amarrou suavemente ao redor do pescoço do filhote. Não apertado, apenas guia para manter perto, para não perder. Filhote não resistiu, aceitou, confiou de novo. Começaram a caminhar, Bruxo na frente, filhote atrás, conectados por corda fina, por necessidade mútua, por solidão compartilhada. Procuraram por horas, Bruxo chamando, observando, verificando cada lugar, cada possibilidade, filhote seguindo, tropeçando ocasionalmente, parando para descansar, continuando quando Bruxo continuava, leal mesmo sem entender, leal porque era natureza. Meio-dia passou ainda nada. Tarde avançou ainda nada. Esperança que restava diminuía como vela queimando, chegando ao fim. Inevitável, indesejado, mas chegando, estavam atravessando área que já tinha procurado no segundo dia, verificando de novo porque talvez perdeu algo, talvez não viu, talvez. Filhote parou subitamente, cabeça erguida, orelhas para frente, corpo tenso, alerta. Parou, olhou para trás. O que foi? Filhote não respondeu obviamente, apenas continuou parado, focado, olhando para a direção específica, floresta densa, morro íngreme, terreno difícil. Depois começou a latir, não alto, filhote pequeno não podia latir alto, mas insistente, contínuo, urgente, como se tentando comunicar algo, algo importante. Franziu a testa. Para onde está olhando? Filhote latiu mais, puxou a corda tentando ir naquela direção, para o morro, para lugar que já tinha procurado, que já tinha verificado, que já tinha descartado. Mas filhote insistia. Animais têm sentidos melhores, olfato mais aguçado, audição mais sensível, instintos mais confiáveis. Talvez sentiu algo, talvez sabia algo, talvez. Tudo bem, vamos. Seguiram subindo o morro íngreme, difícil, pedras soltas, raízes expostas. Filhote na frente agora. Puxando, guiando, seguindo, deixando-se guiar por animal, por filhote, por esperança frágil. Chegaram ao topo. Área plana, rochosa, árvores esparsas, visibilidade melhor. Filhote parou, cheirou ar, virou esquerda. Continuou descendo outro lado, mais íngreme, mais perigoso. Seguiu cuidadoso, mão na espada. Não sabia o que encontraria, se encontraria algo, mas preparado, sempre preparado. Chegaram à ravina. Profunda, estreita, escondida por vegetação, difícil de ver de cima, difícil de encontrar a menos que procurasse especificamente. E lá embaixo estava cavalo, deitado, não imóvel, respirando, vivo, sentiu algo atravessar peito, alívio puro, avassalador, quase doloroso. 3 dias procurando e finalmente, desceu rápido, descuidado, arriscado, não importava. Precisava chegar. Chegou ao fundo. Ravina era mais larga aqui. Chão era terra macia, úmida, escura. Cavalo estava deitado de lado, olhos fechados, respiração superficial fraca, pele coberta de suor seco, músculos tremendo levemente. Não era bom, era muito ruim, mas estava vivo, ainda estava. Ajoelhou ao lado, passou mão pelo pescoço do cavalo. Pele quente, muito quente, febre. Verificou o corpo procurando ferimentos. Encontrou. Perna traseira, rasgão profundo, carne aberta, infectada, cheiro doce e pútrido de gangrena começando. Foi atacado por algo há 3 dias. Conseguiu fugir, mas caiu aqui. Ficou preso, sozinho, morrendo lentamente, e ao lado do cavalo, deitado, também imóvel, mas morto, estava lobo adulto, fêmea, magra, pelagem manchada de sangue seco, ferimentos no pescoço, no flanco, de luta, de defender. Ela estava aqui quando o cavalo caiu. Poderia ter atacado. Cavalo estava vulnerável, ferido, presa fácil, mas não atacou. Ficou, guardando, protegendo, até morrer. E o filhote que encontrou era dela. Tinha saído procurar comida, ou água, ou ajuda. Não encontrou, ficou perdido. Estava morrendo quando encontrou. E agora trouxe de volta para a mãe, de volta para cavalo que mãe protegeu. Ciclo conectado, significativo. Olhou para filhote. Filhote estava cheirando a loba morta, entendendo lentamente, dolorosamente, que mãe não estava dormindo, não ia acordar, não ia mais estar lá. Gemeu baixo, triste, som de perda.
som que conhecia bem, muito bem. Pegou o filhote, segurou, confortando, compartilhando dor. Depois colocou gentilmente de lado. Precisava focar, precisava salvar cavalo ou 3 dias de busca, sacrifício de loba, coragem de filhote, tudo seria em vão. Examinou o ferimento, profundo, infectado. Precisava limpar, precisava tratar, precisava fazer rápido. Pegou bolsa, retirou o que restava, poção de cura. Última. Estava guardando para a emergência. Esta era a emergência. Despejou sobre ferimento, líquido verde espumou em contato com carne infectada. Cavalo estremeceu, gemeu. Dor, mas necessária. Poção trabalhava queimando infecção, estimulando cura. Lentamente. Não era milagre. Não curava instantaneamente, mas ajudava. Dava chance. Pegou o cantil, despejou água na boca do cavalo forçando engolir. Pequenos goles constantemente, reidratando, restaurando. Demorou horas. Sol começou a se pôr. Sombras ficaram longas. Ar ficou frio. Mas continuou porque não ia desistir. Não agora. Não depois de tudo. Eventualmente cavalo respondeu. Olhos abriram apenas levemente, mas abriram. Focaram no bruxo. Reconhecimento. Alívio. Confiança. Você encontrou? Expressão dizia. Sabia que encontraria. Sempre encontra. Sempre volta. Sempre. Sentiu garganta apertar. Não ia chorar. Bruxos não choravam. Mutações removeram ou deviam ter removido. Mas olhos arderam mesmo assim. Aqui. Voz rouca. Estou aqui. Não vou deixar você. Cavalo fez som baixo, fraco, mas som, resposta, agradecimento. Passou mais horas tratando, cuidando. Filhote ficou perto observando, aprendendo. Vínculo crescendo entre bruxo e filhote, entre cavalo e filhote, entre 3 sobreviventes, 3 solitários, 3 perdidos. Agora encontrados, noite caiu completamente. Não podiam sair da ravina no escuro. Muito perigoso para cavalo, para filhote, até para bruxo. Precisavam esperar amanhecer. Luz, segurança. Fez fogueira pequena no fundo da ravina, protegida do vento. Calor se espalhou fraco, mas presente. Sentou encostado em parede rochosa. Filhote se aconchegou ao lado. Cavalo estava perto, respirando mais forte agora. Regular, curando lentamente, mas curando. Olhou para céu. Estrelas visíveis através da abertura da ravina. Incontáveis. Indiferentes. Bonitas mesmo assim. Pensou em loba. Em como ficou guardando. Protegendo até fim. Sem saber por quê. Apenas sabendo que devia. Instinto. Lealdade. Algo mais profundo que razão. E filhote, como encontrou caminho, como latiu, como guiou, sem entender completamente, apenas sentindo, sabendo, confiando, e ele, como procurou por 3 dias sem parar, sem desistir, por cavalo, por companheiro, por único ser que ficou, porque solidão era peso suportável, mas pesado. E ter alguém, mesmo que animal, mesmo que silencioso, fazia diferença, toda a diferença. Fechou olhos apenas por momento, apenas para descansar. Corpo finalmente relaxando. Tensão de 3 dias liberando. Dormiu profundamente pela primeira vez em dias. Sem pesadelos, sem acordar assustado. Apenas sono reparador. Necessário, merecido. Acordou com luz cinza, fraca. Aurora começando. Levantou. Corpo doendo diferente, não de tensão, de descanso. Músculos relaxados, mas rígidos. Recuperando. Verificou o cavalo, de pé, tremendo levemente, mas de pé, comendo o capim que crescia nas bordas da ravina. Bom sinal, muito bom, verificou o filhote, dormindo enrolado onde tinha estado, aquecido, seguro, confiante. Preparou saída, precisava tirar cavalo da ravina, subir, voltar para acampamento, depois para a civilização, vila, cidade, qualquer lugar com veterinário ou curandeiro, alguém que pudesse tratar adequadamente. Levou tempo. Cavalo estava fraco, mancando, subida era íngreme, difícil, mas conseguiram passo a passo, parada após parada, com paciência, com cuidado, com determinação. Chegaram ao topo quando o sol estava mais alto. Filhote seguiu puxando corda, ajudando de forma mínima, mas tentando. Leal, já leal, voltaram para o último acampamento. Pegou o que tinha deixado, pouco mas seu, verificou direção. Precisava ir sul para a vila que conhecia. 3 dias de viagem normalmente, talvez 5 com cavalo ferido, talvez mais, mas chegariam, tinham que chegar. Começaram lentamente, cavalo mancando mas movendo, filhote seguindo, guiando,
Pequena procissão improvável, mas unida. Dias passaram. 3, depois 5, depois 7. Cavalo melhorava gradualmente, manqueira diminuindo, força voltando. Filhote crescia visivelmente, comendo regularmente, descansando adequadamente, ganhando peso, saúde, confiança, e ele não estava mais sozinho, tinha companhia, 2 presenças, 2 vidas dependendo dele, 2 razões para continuar, para levantar cada manhã, para fazer fogueira cada noite, para não desistir. Chegaram à vila ao final do 7º dia. Sol já tinha se posto, apenas últimos raios de luz no horizonte vermelho profundo, bonito, cansado. Como eles, vila era pequena, talvez 50 casas construídas ao redor de praça central, fonte de água no meio. Algumas lojas, ferreiro, padaria, taverna, lugar comum, esquecível, mas tinha curandeiro. Era o que importava. Pessoas os viram chegar, olharam com curiosidade, com desconfiança, com medo. Bruxo sempre causava isso. Olhos amarelos, cicatrizes, espadas, presença que gritava perigo. E agora tinha lobo, filhote, mas ainda lobo, selvagem, perigoso, predador. Pessoas se afastaram rapidamente, levando crianças, fechando portas, escondendo, protegendo, como sempre, ignorou, acostumado. Anos de reações assim. Não doía mais ou doía menos, difícil dizer. Seguiu direto para a casa do curandeiro. Conhecia o tipo, sempre na borda da vila. Pequena, simples, cheiro de ervas, de remédios, de cura. Bateu na porta não forte, apenas firme, anunciando, esperou. Porta abriu, homem velho, talvez 70 anos, cabelos brancos, costas curvadas, mas olhos alertas, inteligentes. Olhou para Bruxo, depois para Cavalo, depois para Filhote. Sem medo, sem julgamento, apenas avaliação. Preciso de ajuda. Voz rouca, não usada muito nos últimos dias. Meu cavalo está ferido, precisa de tratamento. Velho, assentiu. Entre, estábulo está nos fundos, pode levar ele, vou buscar materiais. Levou o cavalo devagar, gentil. Cavalo mancando, mas seguindo, confiando, sempre confiando. Estábulo era pequeno, limpo, cheiro de feno, de animais saudáveis. Apenas um compartimento ocupado, mula velha dormindo. Colocou o cavalo em compartimento vazio. Amplo, confortável, seguro. Cavalo imediatamente deitou exausto. Viagem de 7 dias com ferimento tinha custado muito. Filhote entrou também. Cheirou ao redor. Depois deitou próximo ao cavalo. Protetor já, leal já. Velho chegou carregando bolsa grande cheia de frascos, bandagens, ferramentas. Colocou no chão. Ajoelhou ao lado do cavalo. Examinou o ferimento cuidadosamente, meticulosamente, profissionalmente. Disse após minutos. Infecção estava começando, mas você tratou bem. Poção de cura ajudou, salvou vida dele provavelmente. Vai ficar bem, precisa de tempo, descanso, tratamento adequado, mas vai ficar. Sentiu algo, alívio profundo, quase doloroso. Tinha medo real de que fosse tarde demais, de que perderia cavalo mesmo depois de encontrar, de que, obrigado, velho, olhou para ele primeira vez realmente olhando. Não há de quê, é meu trabalho. E voz suavizou. Vejo que ele significa muito, significa tudo. Velho assentiu, compreendendo. Animais são assim, mais leais que pessoas, mais honestos, mais presentes. Começou o tratamento, limpou o ferimento novamente mais profundamente, removendo o tecido morto, pus, sujeira. Aplicou ungüentos que cheiravam forte, hortelã, aloe, outras ervas que não reconheceu. Enfaixou firme, mas não apertado, profissional. Depois preparou poção misturando vários frascos. Medindo, ajustando, testando, fez cavalo beber devagar, pouco de cada vez. Para a dor, explicou. Para a infecção, para a cura. Vai dormir bem esta noite. Amanhã começa a melhorar visível. Terminou, levantou, olhou. Você também precisa descansar. Parece que não dorme há dias. 3 dias procurando ele, velho. Balançou cabeça. 3 dias sem dormir procurando. Deve amá-lo muito. Não é amor. Bruxos não. Velho. Interrompeu com sorriso. Claro que não. Apenas companheirismo, lealdade, necessidade. Chame como quiser. Mas conheço amor quando vejo. E isso é. Não respondeu. Não sabia como. Quanto pelo tratamento? Velho. Pensou. 5 moedas de prata. Justo pelo trabalho, pelos materiais, pelo que fiz. Pegou bolsa. Contou moedas. Tinha 6. Últimas. Ofereceu 5. Velho aceitou.
Pode ficar no estábulo, disse, essa noite se quiser. Ou tem quarto nos fundos. Pequeno, mas limpo, aquecido. Estarei aqui, no estábulo. Velho assentiu, compreendendo de novo. Vou trazer comida. Para você, para o filhote. Cavalo tem feno e água. Suficiente por agora. Saiu. Ficou. Sentou no feno ao lado do cavalo. Filhote já estava dormindo enrolado. Focinho sob cauda. Respiração suave e pacífica. Cavalo estava acordado ainda, mas olhos pesados limpando, forçando ficar aberto, olhando. Tudo bem? Disse baixo. Pode dormir. Estou aqui, não vou sair. Prometo. Cavalo suspirou profundamente e dormiu. Confiança total, absoluta. Depois de tudo ainda confiava. Velho voltou com tigela de ensopado, pão, água. Colocou ao lado, para você, e carne para o filhote. Obrigado. Coma. Descanse. Vou verificar de manhã. E saiu fechando porta suavemente, deixando apenas luz fraca de lanterna. Comeu devagar. Primeiro bocado em dias que tinha gosto. Que não era apenas necessidade. Era bom. Ensopado era simples. Batatas, cenouras, carne. Mas bem feito, temperado, quente, reconfortante. Pão era fresco, macio. Acabou tudo. Deu carne para filhote. Filhote acordou, comeu rápido, faminto, crescendo, precisando nutrição. Beberam água. Todos beberam. Depois deitou no feno ao lado do cavalo. Filhote se aconchegou contra ele. Pequena fonte de calor, conforto, companhia. Fechou olhos e pela primeira vez em 7 dias dormiu profundamente, completamente, sem sonhos, sem pesadelos, sem acordar. Apenas sono reparador, necessário, curativo. Acordou com luz do sol entrando por frestas, momento de desorientação, onde estava, o que aconteceu. Depois lembrou. Vila, curandeiro, cavalo, filhote, salvos. Sentou rapidamente, olhou para cavalo. Estava acordado, cabeça erguida, olhos claros, alerta. Comendo feno devagar, mas comendo. Apetite era bom sinal, muito bom. Filhote estava explorando o estábulo, cheirando cantos, investigando, curioso, saudável, ativo. Velho, entrou sorrindo. Bom dia, dormiu bem. Sim, obrigado. Vejo que seu cavalo está melhor. Muito melhor. Velho, examinou, verificou o ferimento, assentiu aprovação. Ótimo, infecção está recuando. Cura começou. Vai levar tempo, semanas talvez. Mas prognóstico é excelente. Quanto tempo preciso ficar na vila? Pelo menos 1 semana. Depois pode viajar. Devagar. Cuidadosamente. Mas pode. 1 semana então. Tem lugar onde posso ficar. Trabalho que posso fazer para pagar acomodação. Comida. Velho pensou. Vila não tem problemas com monstros. Não que eu saiba. Mas sempre precisa mão de obra. Falar com o líder da vila. Ele arranja algo. Assentiu. Cuidou de cavalo, trocou bandagem, aplicou ungüentos frescos, fez beber poção. Depois saiu, procurou o líder da vila. Encontrou na praça. Homem de meia idade, forte, prático, desconfiado inicialmente, mas necessitado. Vila sempre precisava trabalho, especialmente trabalho que pessoas comuns evitavam. Passou semana consertando cerca que separava a vila de floresta, 10 quilômetros, antigas, quebradas, perigosas. Trabalho duro, físico, exaustivo, mas pagava com comida, abrigo, cuidados para cavalo, suficiente. Filhote o acompanhava todos os dias aprendendo, crescendo. A cada dia estava maior, mais forte, pelagem ficava mais densa, patas mais grandes, dentes mais afiados. Pessoas da vila observavam inicialmente com medo. Lobo era perigoso, matava gado, atacava pessoas. Histórias existiam, lendas, avisos. Mas vendo como obedecia, como protegia cavalo, como ignorava galinhas, ovelhas, crianças, aceitaram lentamente, cuidadosamente. Mas aceitaram. Crianças foram primeiras, corajosas, curiosas. Aproximaram, perguntaram se podiam tocar. Permitiu. Filhote deixou, gentil, paciente, gostando de atenção, lambendo mãos pequenas, abanando cauda, agindo como cachorro, não como predador. Adultos vieram depois trazendo restos de comida, ossos, carne que não servia mais, oferecendo, reconhecendo, criando vínculo pequeno, frágil, mas real. Final da primeira semana, curandeiro examinou o cavalo de novo. Melhorou muito, disse sorrindo. Pode começar exercícios leves, caminhadas curtas, sem peso ainda, mas movimento é bom. Previne rigidez. Começou levando o cavalo para caminhar ao redor da vila devagar. Poucos minutos primeiro dia, depois mais, gradualmente, pacientemente.
Cavalo respondia bem, manqueira diminuía, força voltava, pelagem ganhava brilho, olhos ganhavam vida, recuperando, realmente recuperando, filhote sempre junto correndo círculos, brincando, latindo, feliz. Segunda semana continuou trabalhando, agora ajudando o ferreiro, consertando ferramentas, afiando lâminas. Trabalho que conhecia, que fazia bem. Recebia pagamento agora. Algumas moedas, poucas mas suficientes para começar a reconstruir. Comprou carne fresca para filhote crescendo, tanto precisava nutrição adequada. Comprou aveia para cavalo, suplementando feno, acelerando recuperação. Comprou suprimentos para a bolsa, para viagem eventual, para quando partisse, porque sabia que partiria eventualmente. Estrada chamava, sempre chamava, propósito esperava, monstros não paravam. Pessoas não paravam de precisar. E ele não parava de ser o que era, bruxo, caçador, sobrevivente. Mas por enquanto, por 2 semanas, teve algo diferente. Teve rotina. Acordar no mesmo lugar, comer com mesmas pessoas, trabalhar em tarefas conhecidas, voltar para estábulo à noite onde cavalo esperava, onde filhote dormia, onde tinha quase como lar. Terceira semana, curandeiro declarou: cavalo pronto, pode viajar. Disse, cuidadosamente ainda, sem forçar. Mas pronto, agradeceu, pagou extra, última moeda mas valeu. Cavalo estava salvo, recuperado, vivo, era o que importava. Preparou partida, comprou provisões, verificou equipamento, afiou espadas, organizou poções, ritual familiar, confortante. Pessoas da vila vieram se despedir, não todos, mas alguns, crianças principalmente trazendo presentes para filhote, ossos, brinquedos improvisados, carinho, dizendo que iam sentir falta, perguntando se voltaria, talvez. Disse, não prometendo, nunca prometia, mas talvez. Partiu ao amanhecer do 21º dia, cavalo saudável, filhote crescido agora com nome que vila deu, Sombra, porque seguia como sombra, sempre perto, sempre atento, sempre leal, ele mesmo descansado, pronto, de volta para a estrada, para a vida, para propósito, mas diferente agora, fundamentalmente diferente. Não estava sozinho, tinha cavalo, companheiro de 20 anos salvo de ravina, de morte, de solidão, recuperado, mais forte talvez, mais grato certamente, vínculo mais profundo, testado, provado, permanente. E tinha Sombra, jovem, leal, protetor desde início, crescendo rápido, prometendo ser grande, forte, companheiro para anos vindouros, para quando o cavalo não pudesse mais, para continuidade, para futuro, para não estar sozinho novamente. E para si tinha algo novo, não esperança. Bruxos não tinham esperança. Mutações removeram ou deviam ter, mas possibilidade. Possibilidade de que vida não era apenas matar, viajar, morrer eventualmente. Possibilidade de conexões, de lealdades, de significado. Cavalgou por dias para sul, para a vila que tinha ouvido falar. Contrato esperando, necrofagem cemitério, pagamento razoável, trabalho adequado. Sombra corria ao lado infatigável, feliz, explorando o mundo, perseguindo pássaros, investigando cheiros, vivendo pleno, livre. Noites acampava, rotina antiga mas diferente. Não estava sozinho ao redor da fogueira. Cavalo próximo comendo, descansando. Sombra mais próximo ainda deitado ao lado, cabeça no colo, dormindo, confiando completamente. Olhava estrelas como sempre, frias, distantes, belas. Mas agora não se sentia tão sozinho. Pensava em o que aconteceu, em 3 dias procurando, em desespero, em medo de perder, em filhote que encontrou, em como latiu, em como guiou, em loba que morreu protegendo, em como tudo conectou. Círculo perfeito, significativo. Procurava cavalo, encontrou filhote, filhote levou a cavalo, loba tinha protegido cavalo, morrido protegendo, filhote ficou órfão, ele salvou filhote, filhote salvou ele de solidão, cavalo foi salvo, todos salvos, todos conectados, todos família. Palavra estranha para bruxo, para mutante, para solitário, mas palavra certa, adequada, verdadeira. Não era família de sangue, mas era família escolhida, formada por circunstância, por necessidade, por amor. Sim, podia dizer agora, podia admitir sem vergonha. Sem negar, era amor, amor que bruxo sentia, diferente de amor humano, mais simples, mais direto, mais honesto, amor por cavalo que nunca traiu, nunca abandonou, nunca parou de confiar, amor por sombra que chegou quando precisava,
que guiou quando estava perdido, que ficou quando podia ter ido. Amor que não precisava palavras, não precisava promessas, não precisava nada além de estar, presente, leal, junto. Viajou por semanas, trabalhou, matou Necrophage, depois Wraith, depois Drowner. Contratos normais, pagamentos razoáveis, vida continuando, mas melhor, definitivamente melhor. Sombra crescia. A cada semana estava maior, mais pesado, mais forte. Pelagem ficou densa, preta como noite, olhos amarelos afiados, inteligentes, dentes como facas, garras como lâminas, predador verdadeiro mas leal, absolutamente leal. Protegia acampamento durante noite, alertava para perigos, lutava ao lado quando necessário. Companheiro, guerreiro, amigo, cavalo voltou a ser o que era. Forte, saudável, confiável, sem manqueira, sem fraqueza, como se nunca tivesse sido ferido, como se Ravina nunca tivesse acontecido, mas cicatriz permaneceu no corpo, na perna, lembrando, sempre lembrando. E ele mudou, não obviamente, não externamente, ainda tinha olhos amarelos, cicatrizes, espadas, ainda matava monstros, viajava, acampava em florestas, mas internamente algo tinha mudado. Não estava mais aceitando solidão. Estava vivendo, realmente vivendo com propósito, com conexões, com razões para continuar, para lutar, para sobreviver. Não apenas porque era o que fazia, mas porque tinha algo, alguém, esperando, dependendo, precisando. Meses depois estava em taverna, vila ao norte, bebendo cerveja, ouvindo conversas, procurando o próximo trabalho. Homem sentou ao lado, velho, viajante, olhou para ele, para olhos amarelos, para espadas. Você é bruxo. A afirmação não pergunta. Sou. Ouvi história sobre você. Sobre como procurou cavalo por 3 dias, sobre como o filhote de lobo ajudou a encontrar, sobre como salvou ambos. É verdade, é. História se espalhou. Pessoas falam, dizem que até bruxos podem. Podem o quê? Amar, cuidar, ser mais que monstro. Não respondeu. Apenas bebeu cerveja. Homem continuou. Dá esperança, sabe? Ver que até mais duro, mais frio, mais diferente ainda pode sentir, ainda pode se importar, ainda pode ser humano. Ainda sou humano, disse baixo. Mutações mudaram corpo, mudaram química, mudaram muito, mas não mudaram tudo, não tiraram tudo. Ainda tenho, ainda sinto, ainda me importo. Homem sorriu. Bom, mundo precisa de pessoas que se importam, mesmo que sejam bruxos, especialmente porque são bruxos. Levantou, deixou moeda na mesa. Para cerveja, disse. E para continuar história, continuar sendo mais que monstro. E saiu. Ficou pensando, em história, em como se espalhou, em como pessoas falavam sobre ele, sobre cavalo, sobre sombra, sobre amor que bruxo sentiu. E sentiu algo, orgulho talvez, ou satisfação, ou aceitação de que era quem era, não apenas bruxo, não apenas caçador, não apenas mutante, mas pessoa com conexões, com lealdades, com amor, pessoa que procurou por 3 dias, que não desistiu, que encontrou, que salvou, que foi salvo em retorno, terminou cerveja, levantou, saiu. Sombra estava esperando do lado de fora como sempre. Deitado mas alerta, sempre alerta. Levantou quando viu. Cauda abanando feliz, cavalo estava amarrado próximo comendo feno que dono da taverna forneceu. Tranquilo, seguro, montou. Sombra seguiu. Cavalgaram para a próxima vila. Próximo contrato, próxima aventura. Juntos, sempre juntos, como seria daqui para frente. Para sempre. Se você chegou até aqui, comenta. Você teria voltado para procurar ou teria seguido em frente. Se inscreve no Contos do Bruxo, porque a próxima história já está esperando. E às vezes o que salvamos é o que nos salva.